Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos aprender o método das projeções para resolver problemas sobre equilíbrio de um ponto material. O método das projeções também leva em consideração que, quando um ponto se encontra em equilíbrio num dado referencial, a força resultante é igual a zero. Você precisa escolher um referencial. Nós vamos escolher um composto por dois eixos perpendiculares. Em geral, nós vamos trabalhar com dois eixos perpendiculares. Este seria o eixo x e este seria o eixo y. Se a força resultante que age sobre um ponto em equilíbrio é igual a zero, nós podemos decompor todas as forças que agem nesse ponto em dois eixos, que as resultantes nesses eixos continuarão iguais a zero, ou seja, a força resultante na direção x é igual a zero e a força resultante na direção y também é igual a zero. Neste exemplo, F1 já se encontra na direção x, então F1x será igual a F1. F2 se encontra na direção y, então F2 na direção y já será igual a F2. F2 na direção x é igual a zero, assim como F1 na direção y é igual a zero. F3 precisa ser decomposta. Se nós conhecemos este ângulo, por exemplo, nós podemos decompor F3 em F3y e aqui embaixo ficaria F3x. Agora nós vamos utilizar o exemplo da última aula e aplicar esse método para ver como funciona. Eu já vou colar aqui a figura que nós utilizamos na última aula. Está aqui a figura. Agora vamos destacar as forças que agem no ponto B. Assim como nós vimos na última aula, nós temos aqui o peso, que vale 80 newtons, porque a massa é igual a 8, a gravidade é igual a 10, 8 vezes 10, 80 newtons. Nós temos T1, que é a força que age na corda AB, e nós temos T2, que é a força que age na corda BC. Nós queremos encontrar T1 e T2, porém utilizando o método das projeções. Então, nós vamos construir aqui do lado o nosso referencial. Eixo Y, eixo X, e o ponto B fica exatamente no centro desse referencial. Agora vamos desenhar as forças. Nós temos T1 na direção X, nós temos o peso na direção Y, e esse peso é igual a 80 newtons, e temos T2 nesta direção, formando um ângulo θ com a horizontal. Nós não precisamos decompor T1 e P porque eles já se encontram respectivamente nas direções X e na direção Y, mas temos que decompor T2. Portanto, nós teremos T2 Y, que fica aqui, e a projeção no eixo X, T2x. Agora, nós podemos escrever que as forças resultantes nessas direções são igual a zero. Olha só como fica. Força resultante na direção x igual a zero implica que T1 menos T2x igual a zero. Força resultante na direção y igual a zero implica T2y menos P igual a zero. Observe que o sinal obedece à orientação da força em relação ao referencial. T2x é negativo porque aponta para o sentido contrário ao indicado por x. P também é negativo porque aponta para o sentido contrário ao indicado por y. Agora nós precisamos encontrar T2x e T2y. Para isso nós vamos utilizar trigonometria. O seno de θ é igual a 0,8. Mas olhando para esta figura, nós vemos um ângulo θ aqui, um ângulo θ aqui embaixo, esse ângulo é reto, este ângulo é reto. Nós temos dois triângulos retângulos. Vamos utilizar este triângulo retângulo, que eu vou destacar. Está aqui. Oposto a θ, nós temos T2y, e a hipotenusa é o próprio T2. Então, T2y é 0,8 T2. Agora, cosseno de θ igual a 0,6. Olhando para esse triângulo, T2x é exatamente essa medida,
que é o cateto adjacente a θ. E a hipotenusa é o próprio T2. Então, nós podemos escrever que T2x é igual a 0,6 T2. Nós vamos substituir T2y aqui para encontrar T2. T2y é 0,8 T2. O peso nós já vimos que é 80 newtons. Isso deve ser igual a zero. Isolando T2, nós vamos encontrar T2 igual a 80 sobre 0,8, 100 newtons, exatamente como encontramos na aula passada. Para encontrar T1, é só substituir T2x nesta expressão. Olha só como fica. T1 menos T2x, que é 0,6 vezes T2, e T2 vale 100. Isso deve ser igual a zero. Só substituir aqui, nessa expressão no lugar de T2x. Agora, nós vamos isolar T1 e encontramos T1 igual a 0,6 vezes 100, que é 60 newtons. É isso aí, pessoal. Exatamente como encontramos na última aula. Espero que vocês tenham gostado desse método. Um grande abraço e até logo.